Olá, eu, Padre José Neto de França, mais uma vez com vocês, caríssimos internautas. E o tema de hoje, Histórias da Vida Real, Marcelinho. Vamos lá. Marcelinho, recusado pela mãe, ele foi criado sob a proteção de sua avó, Dona Carminha. Seu pai e seu tio, as pessoas que ele mais amava, além da sua avó, foram assassinados. Marcelinho foi coroinha da paróquia de Santo Antônio de Pádua, daqui de Major Isidoro, no período de maio de 2012 a abril de 2013. Nessa época, ele tinha 13 anos. Enquanto esteve sob a minha responsabilidade e orientação, ele não me deu nenhum trabalho, cumpriu solicitamente com suas obrigações como ajudante do altar. Uma das características positivas que o marcou foi o fato dele gostar de conversar e ajudar as pessoas idosas. Ora, um pré-adolescente e um adolescente não é tão comum querer interagir com pessoas dessa faixa etária, mas Marcelinho tinha essa qualidade. Ele sempre nutriu um grande respeito por mim. Nunca me questionou, nunca me respondeu e era obediente. Na igreja, comportava-se como um adolescente de personalidade introspectiva. Era dócil, falava pouco, embora participasse sempre das atividades litúrgicas e das brincadeiras entre o grupo de coroinhas. A serviço do altar, ele tinha um comportamento impecável. O que chamava a atenção era que ele raramente dava um sorriso. Observando as fotografias dos registros da paróquia, desde umas que foram tiradas na festa do meu aniversário, no mês de maio de 2012, até sua primeira comunhão, no mês de abril de 2013, não encontramos nenhuma que ele pudesse estar sorrindo naturalmente. Após sua primeira Eucaristia, ele se afastou dos trabalhos de ajudante do altar, porém sempre participava das missas com sua avó, Carminha, que o criou desde pequenino. No dia 17 de janeiro de 2016, eu estava retirando o automóvel da paróquia, da garagem, claro, para ir celebrar uma missa em uma comunidade, a comunidade de Pé de Serra, quando fui abordado por ele, que pediu para falar comigo. Como eu estava atrasado para a missa, e era uma primeira Eucaristia e eu ainda ia confessar às crianças, eu pedi que ele retornasse à noite, pois eu conversaria com ele ou antes ou depois da missa, na matriz. Ele concordou e retirou-se. À noite, procurei por ele, mas ele não apareceu. Na noite do dia 1º para 2 de fevereiro desse mesmo ano, ele foi brutalmente assassinado dentro de um prédio em construção, bem próximo à residência onde morava com a sua avó e a sua tia. A morte de Marcelinho deixou-me abalado. Sempre tive um certo carinho por aqueles com quem trabalho ou trabalhei. No dia 9 do mesmo mês, eu fui fazer uma visita à sua avó. Ela estava extremamente entristecida. Claro, era normal. Conversamos bastante. Em meio à conversa, eu perguntei se ela sabia que ele tinha me procurado e por qual motivo ele me procurou. Ela me falou que ele, sabendo que eu tinha conseguido o internamento de um paroquiano na Fazenda da Esperança, que é uma fazenda de recuperação de jovens, ele foi me pedir ajuda para interná-lo também. Agora, a motivação era diferente. Isso porque ele estava correndo risco de morte. Uns 2 meses antes, ele havia sofrido um atentado. Perguntei à sua avó por que, então, ele não retornou à noite como eu havia pedido. Ela me falou que naquela mesma noite ela foi fazer uma visita a um doente e o levou com ela. Na manhã seguinte, na segunda-feira, ele retornou à casa paroquial, mas eu havia viajado, porque era o meu dia de folga. Por que ele não me procurou mais, ela não soube me dizer. Questionei também, junto à sua avó, o porquê de ele estar sempre sério. Ela me falou de seus traumas, por exemplo, o abandono da mãe, a morte violenta do seu pai e também do seu tio, que eram as pessoas que ele mais gostava, entre outras coisas. Fiquei muito pensativo em relação a tudo isso, e desde sua morte, estava pedindo nas missas e nas minhas orações particulares pela alma dele. Sentia muita vontade de vê-lo, conversar com ele. Foi quando, na manhã de 25 do mesmo mês, eu acordei às 4h55, fui ao banheiro, preparei uma solução com água, bicarbonato de sódio, suco de limão e Lugol,
e tomei, conforme já faço por recomendação médica há algum tempo, para a limpeza do organismo e também melhorar o meu metabolismo. Retornei para a cama e me veio à memória muito fortemente a pessoa de Marcelino. Deitado, pedi muito a Deus que me desse a oportunidade de vê-lo, como já vi outras pessoas que já se foram. Foi quando tive mais um dos vários que já tive, ou uma das experiências paranormais. Fechei os olhos, fiquei o máximo possível imóvel e senti levantar-me da cama, como se eu estivesse levitando. Não reagi para que tudo acontecesse naturalmente. De repente, me vi em um dormitório com pouquíssima luz. Só me recordo de que mal dava para ver uma cama toda desforrada, nada mais. Uma voz forte e imperativa me perguntou: "Tem certeza de que você quer vê-lo?" Respondi: "Sim." A mesma voz falou: "Você não vai ter medo?" Disse: "Não." Nesse instante, em um dos cantos do quarto, Marcelinho apareceu à minha frente. Estava com o semblante sério, como o conheci em vida, mas sem os sinais da morte. De início, ele tentou evitar que eu chegasse perto dele, mas por insistência minha, depois que eu chamei pelo seu nome, 3 vezes, acrescentando na última: "Marcelinho, sou eu, o padre José Neto." Ele levantou seu rosto, olhou fixo para mim, aproximou-se, abraçou-me, colocando sua cabeça nos meus ombros. Também o abracei. Perguntei o que ele estava pensando e ele me respondeu: vingança. Fiquei assustado com sua resposta. Ainda abraçado com ele, pedi que ele esquecesse essa ideia de vingança, pois a possibilidade de encontro no futuro com seus entes queridos que ainda estavam no mundo físico só seria possível se ele abandonasse esse pensamento. Daí para frente, não me recordo de mais nada, a não ser alguma coisa que ainda queria falar, mas toda aquela situação foi se esvaindo à medida que eu fui abrindo os olhos e me dando conta de que eu estava no meu dormitório e na minha cama. Procurei ver a hora, eram 6h10. Ainda pensativo, rezei a oração do terço, ofereci-o pela alma dele, levantei, fiz minha higiene pessoal, fui à cozinha, tomei café, resolvi algumas questões da paróquia. Depois fui fazer uma visita à sua avó, Dona Carminha. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para ela perdoar os assassinos do seu neto, inclusive para que, se ela pensasse, tirasse da cabeça qualquer sentimento de vingança. Tanto porque nada o traria de volta. Ao contrário, os problemas iriam ficar ainda mais acirrados. Aí, pronto, aí passou o tempo. Ao meio-dia do domingo, 29 de maio, ainda 2016, estava só em casa. Não tendo quem fizesse meu almoço, pelo fato de ser a folga da responsável pela casa, fui até a sala de jantar, dirigir-me à geladeira que ficava naquele recinto e, ao abri-la para pegar uma maçã, senti a presença de alguém próximo a mim. A sensação foi tamanha que provocou em mim arrepios por todo o corpo. Peguei rapidamente a maçã, fui até os meus aposentos, entrando e fechando a porta. A partir desse momento, fiquei com inquietação não muito agradável pelo resto do dia. Às 16 e às 17, celebrei em comunidades diferentes. Continuava com essa sensação desagradável, apesar de ter rezado e intercedido por essa questão. Às 19h30, iniciei a celebração na Igreja Matriz. Ainda persistia a sensação de antes e continuou até o momento do Cordeiro de Deus. O Ministério de Música estava cantando o canto do Cordeiro de Deus e eu, já com o corpo de Cristo nas mãos, com os olhos centrados nele, e aguardava a conclusão do canto para a oração e sua apresentação antes da comunhão dos fiéis e também da minha comunhão. Quando senti no meu ombro direito, como se viesse uma mão assim e segurasse assim. O susto foi enorme, que sem querer, assim, eu olhei para trás assim, de uma forma assim, repentina. O susto realmente foi grande. Aprendi há muito tempo distinguir o natural do sobrenatural. Olhando para trás rapidamente, questionei em silêncio a mim mesmo: quem me tocou? Veio-me à memória a figura de Marcelinho. O ministro extraordinário da comunhão estava a uns 3 metros de distância
e os outros ajudantes também do outro lado. Sem resposta, não insisti. Voltei a concentrar-me no que fazia e cumpri minha missão, sendo ponte na lida. Comunguei naquela noite, oferecendo minha comunhão especialmente pela alma dele. A partir desse momento, desapareceu toda aquela sensação desagradável que sentia desde o meio-dia. No dia seguinte, uma paroquiana veio falar comigo sobre a festa do padroeiro que se iniciaria no outro dia e aproveitou para me perguntar se eu estava doente, pois tinha notado que eu entrei e permaneci durante quase toda a missa do domingo, diferente dos outros dias. Ela percebeu. Perguntou também o que aconteceu para eu fazer aquele gesto atípico olhando para trás antes de terminar o Cordeiro de Deus. Eu apenas respondi que havia levado um susto, e só. Ela me falou que no momento exato do tal susto, ela havia pensado muito no ex-coroinha assassinado, o Marcelinho. Nunca deixei de rezar por ele. São os enigmas da vida, são coisas assim, são pessoas que vêm e que vão na nossa vida, deixam marcas profundas, sentimentos e tudo mais. Mas a gente sabe, quem já partiu já está na eternidade, quem está nesse mundo ainda segue a sua vida. Muito bem. De lá para cá, nunca mais tive sentimentos assim de tristezas, nada em relação a ele, porque eu tenho certeza que ele está com Deus. O que é que você me diz dessa história real de hoje? Comente aqui no YouTube ou também na rede social onde esse vídeo vai ser postado. Tchau, até a próxima.